Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um podcast apresentando o esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Estamos caminhando para o final desse trimestre. Que bênção maravilhosa! Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva a realizar esta grande obra de ensino da palavra do Senhor. Por isso, eu peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você esteja nos conhecendo agora, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional da lição e também perguntas diárias para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. Então, vamos estudar. Título da lição que comentaremos: os prejuízos da mentira na família. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo objetivo, refletir a respeito do problema da mentira na família. E terceiro objetivo, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Faremos a leitura bíblica em classe no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 a 11. Então pegue a sua Bíblia para nos acompanhar na leitura. Diz assim a palavra do Senhor: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Leitura da introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Existe um ditado popular que diz assim: a mentira tem perna curta. Esse ditado torna-se uma máxima por quê?
Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns todo o tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Isso nos revela a fraqueza da mentira, onde realmente ela possui uma perna curta. Quando a mentira vira uma rotina dentro da família, o mal passa a dominar. É como entregar um sacrifício ao diabo, pois a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Portanto, quando a família vive na mentira, ela está sob o domínio do diabo. Primeiro ponto, uma conversão duvidosa. Faremos um comentário geral dos tópicos relacionados a este ponto. Primeiro tópico, por que uma conversão duvidosa? Segundo tópico, a comunhão na igreja de Atos. Terceiro tópico, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. E quarto tópico, quando a mentira e o engano enchem os corações. O que é conversão? É quando uma coisa passa a ser outra. É quando alguém é transformado, uma pessoa que agia com mentira, com engano, após convertida, é transformada e passa a não mentir mais, não enganar mais. A palavra sagrada nos diz em João, capítulo 16, versículo 8 a 13, assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. A conversão a Cristo transforma a pessoa que vivia uma mentira, passando a viver uma verdade. E quem a convence que está vivendo uma mentira é o Espírito Santo. A palavra ainda nos diz agora em Colossenses capítulo 3, do verso 9 a 10. Não mintam um para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ananias e sua esposa Safira não haviam se convertido de fato, pois ainda viviam na mentira. Seus atos o denunciaram. Quando mentiram sobre a venda de suas terras para entregar à Igreja de Cristo, o exemplo deste casal nos ensina que ao fazer um voto a Deus e não pagar este voto, mentimos não aos homens, mas a Deus. Quais os motivos que levaram Ananias e Safira a mentir e como isso afetou sua família e a comunidade? Primeiro, esta família não havia se convertido de verdade. Segundo, esta família vivia na mentira. Terceiro, esta família mantinha o desejo ganancioso no coração. E quarto, esta família não confiava no Senhor. Quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, passamos a confiar inteiramente em suas promessas. Agimos de acordo com os ensinos de sua palavra, mas você pode me questionar. Ananias e Safira não tinham a Bíblia para se orientarem, mas tinham os apóstolos que ensinavam, orientavam e davam testemunho através de suas vidas. Portanto, aquela família tinha ciência de qual era a vontade de Deus. A palavra nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo ponto, o problema da mentira dentro da família. Também comentaremos os tópicos relacionados a este ponto. Primeiro tópico, a mentira produzida dentro da família. Segundo tópico, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. A mentira é um pecado contra Deus e contra o próximo, que ofende a santidade e a verdade de Deus e prejudica a comunhão e o testemunho dos cristãos. A leitura oficial nos diz assim, Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás
o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em seu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Fica claro nesta passagem que a mentira imposta por esta família teve consequências desastrosas, principalmente por terem mentido ao Espírito Santo. Mas então, se for aos homens, se for entre os membros da família, pode mentir? De forma alguma. A mentira é pecado. Em nosso entendimento, o que esta família fez? Diante do Senhor fizeram um voto, que se conseguissem vender a sua terra, entregariam tudo aos pés dos apóstolos. Então o Senhor cumpriu com a sua parte, fazendo que conseguisse compradores para suas terras. E o valor foi bem acima do esperado. Então, tomados de ganância, detiveram parte do valor da venda e o resto entregaram na igreja, dizendo que este foi o valor que conseguiram. Mas não foi esse o voto com o Senhor. Por isso Pedro fala no verso 4, guardando o dinheiro era seu, ou vendendo as terras, o dinheiro continuaria em seu poder. Agora, o voto que fizeram era para entregar tudo ao Senhor. Em vez disso, mentiram. Porém, o Espírito Santo havia mostrado a Pedro, que o interrogou, revelando a sua farsa, revelando a sua mentira, a mentira de Ananias. A mentira desta família afetou a obra do Senhor e afetou suas vidas. A palavra nos diz em Provérbios capítulo 12, versículo 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. A mentira pode ser motivada por quais fatores? Primeiro, a ganância. O desejo de possuir bens faz as pessoas mentirem na sua família, no seu trabalho, entre os amigos, com o objetivo de alcançar bens materiais. O orgulho é outro motivo que faz as pessoas mentirem. Por orgulho, não admitem seus erros, preferem mentir, culpando outras pessoas, criando mais farsas e criando justificativas. O medo. Por medo, as pessoas preferem mentir para não enfrentar seus problemas, suas crises, gerando mais problemas. O desejo de agradar aos homens. Ananias e Safira queriam agradar os irmãos da igreja, os apóstolos, mas com mentiras. Muitos acham que estão agindo certo, mas na verdade estão agindo errado, quando mentem para o seu patrão, quando mentem no trabalho para o seu supervisor, achando que desta forma estarão agradando, mas na verdade serão cobrados por esta mentira. Vamos ler novamente os versos do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, o versículo 2 e 3. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Precisa ficar claro que não podemos mentir para Deus. Não podemos mentir para o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conhece, Deus nos conhece e Ele sabe de todas as coisas. Então não temos como mentir diante de Deus. Ananias e Safira, fazendo esse voto, acharam que mentindo estaria tudo certo. Nada fica encoberto diante do Senhor. Terceiro ponto, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Comentaremos também os tópicos relacionados a esse ponto. Primeiro tópico, cuidado contra os defeitos morais no lar. Segundo tópico, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. E terceiro tópico, não deixe o inimigo agir na família. A mentira tem consequências imediatas e eternas. Perdas imediatas. Perderam a bênção. Ananias e Safira perderam as bênçãos reservadas pelo Senhor para as suas vidas. Perderam a paz
Quando mentimos, perdemos a paz. A todo momento corre-se o risco de alguém descobrir a mentira, mas Deus já sabe de todas as coisas. Perde a vida. Ananias e Safira perderam suas vidas por causa da mentira. E perdas eternas, perderam a salvação. A palavra diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Como devem ser os relacionamentos das famílias cristãs hoje em dia? A relação dentro do ambiente familiar cristão deve ser de verdade, confiança, fé e devoção ao Senhor. Uma família que vive de mentiras não tem credibilidade diante da sociedade e principalmente diante de Deus. Não minta para os seus filhos, para os seus pais, para a sua esposa, para seu marido e principalmente a Deus. Não permita Satanás ter legalidade em sua família, pois a mentira pode ser o caminho mais fácil hoje. Porém, esse caminho fácil te cobrará em algum momento de sua vida. A palavra do Senhor nos diz em 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 10. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, o meu conselho para a sua vida: viva na verdade, viva a verdade de Jesus, e você prosperará, e você deitará na sua cama e descansará na paz que o Senhor lhe concede. Seja transparente na sua família, com seus amigos, com seus familiares, no trabalho, pois Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele te fez. Deus é poderoso. Leitura da conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea. Membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Amém. Eu quero agradecer por você ter nos acompanhado em mais um esboço das lições bíblicas. Deixamos um link do subsídio desta aula na descrição do vídeo e na aba comunidade do nosso canal para você baixar de graça, onde irá te ajudar muito nos seus estudos, te preparando para a aula que será estudada no domingo pela manhã em todas as igrejas que utilizam a nossa revista como tema para suas aulas. Comentaremos a lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre, com o tema Criando Filhos Saudáveis.